último episódio da série Doenças da Modernidade, nós iremos falar sobre fobias e síndrome do pânico. Estamos numa sociedade que constantemente nos exige dedicação, nos exige abdicação de algumas coisas importantes para dar conta de satisfazer a demanda da sociedade, tanto do trabalho como da família, enfim, a sociedade de forma geral. E quando nós fazemos isso, nós esquecemos de tomar conta de quem nós somos na essência. Por exemplo, você já foi em uma festa e as pessoas perguntam para você, quem é você? E aí, em vez de você falar seu nome, falar das coisas que você gosta, você fala assim, eu sou médico, ou eu sou engenheiro. Você é muito mais do que a sua profissão, com certeza, mas está tão vinculada essa questão funcional, essa questão de trabalho, que a gente dá resposta pela profissão. E nós não somos isso, nós estamos sendo engenheiros, nós estamos sendo médicos. É um estado em que nós estamos, quando nós estamos executando aquele papel. Nós fazemos outros papéis, além daqueles do qual nós formamos ou fizemos uma graduação. Mas a necessidade de nós voltarmos para dentro e começarmos a perceber quem nós somos, ela é extremamente importante e ela nos ajuda a resolver vários problemas da nossa vida. Por isso, é importante tomarmos consciência de quem nós somos. As mulheres, muitas vezes, principalmente as feministas, elas ficam pé da vida quando elas chegam na festa e um amigo do marido dela fala, esse aqui é a esposa do fulano de tal. Ela é um ser, um sujeito, um indivíduo único no universo. E muitas vezes a questão de fazer contato, de fazer ligações, está tão ligada, tão implícita, que tem anulado a individualidade do ser enquanto ser único no universo. Tomar da consciência é voltar para dentro e olhar para quem nós somos enquanto indivíduo único no universo. Isso é tão sério que, diante desses adventos da modernidade, como a correria, como o excesso de cobrança, como a produtividade exigida cada vez em mais alta escala, o indivíduo está cada vez vivendo mais fora de si do que dentro de si mesmo. E algo a ser acrescentado, né, a tudo isso que o Lindomar já colocou como a falta de consciência que o indivíduo tem dele próprio, é até mesmo a falta de consciência que o indivíduo tem do seu corpo. Quantas vezes você trabalha o dia todo e no final do dia você percebe uma extrema dor muscular aqui nessa região do trapézio, né? Uma dor de cabeça ou uma dor no corpo inteiro, né? E o que é isso? Essa dor surgiu do nada? Ela começou agora? Ela começou há 10 minutos atrás? Não. Essa dor é o efeito do seu corpo mal posicionado o dia inteiro na cadeira de trabalho. O dia inteiro você trabalhou mal posicionado e por que você não percebeu? Então nós temos uma total e completa falta de consciência do nosso corpo. Quantas vezes você chega no final do dia, ai gente, eu tô com um mal-estar, uma sensação ruim, tô angustiado, e alguém vai e pergunta para você, mas fulano, o que foi? Você tá angustiado com o quê? Você não sabe dizer. Sabe com o que está angustiado? Por que será que você não sabe qual o motivo da sua angústia? Falta de consciência sobre os seus sentimentos. Muito provavelmente alguém disse algo para você, alguém fez algo com você, que naquela hora você não estava totalmente presente, você não observou e, portanto, não teve clareza e com isso não teve consciência e aí só sobrou angústia que você não sabe conectar com o evento real. Bom, quando nós falamos de fobias e de síndrome do pânico, nós estamos falando de doenças que não surgem do nada, elas não são obras do acaso. Elas surgem após um movimento contínuo de adoecimento que você também não prestou atenção, para o qual o indivíduo não olhou, pela falta de consciência que ele tem sobre o seu estado, tanto do corpo, como também sobre o seu estado emocional e o seu estado espiritual.
Como nós falamos nos episódios anteriores, dos elementos como estresse, como ansiedade, como angústia, o indivíduo que vem nessa crescente, ele pode chegar, se ele vem nessa crescente, sem perceber, sem ter consciência de si mesmo, ele pode chegar nos estados de fobia e nos estados de síndrome do pânico, que aí sim são doenças, né? A fobia e a síndrome do pânico não são mais estados naturais do indivíduo, não são mais estados normais da psique humana. Elas são estados já adoecidos e ela vai chegar nisso por não ter tido consciência e observado os pequenos sinais que esse organismo já estava dando. Agora, o que vem ser realmente fobia e síndrome do pânico? Vamos definir isso? Fobia é medo. Medo intenso. Medo que toma conta do indivíduo e ele não consegue transpor aquela situação. Você pode até chegar para alguém que tem fobia e dizer para ele assim, ó, não tem problema não, pode entrar nesse elevador aqui. Racionalmente, ele pode até entender que não tem nenhum perigo, mas inconscientemente, aquele medo toma conta dele, ele não consegue agir, não consegue tomar uma atitude maior. Existe um número infinito de fobias. Hoje, na sociedade que nós vivemos moderna, existe medo de qualquer coisa que você possa imaginar. Tem gente que tem medo de galinha. Né? Parece um absurdo, né? Mas tem homens barbados que têm medo de galinha. Mas são questões que são internas ao ser do indivíduo e que são de cunho inconsciente. Não adianta você explicar para ele a situação, que aquele animal, que aquela coisa não faz nenhum mal, mas ele realmente tem pavor e medo. Dentro dessa ideia da fobia, nós vamos compreendê-la como um medo exacerbado e específico de algo ou de algum local ou de alguma situação. Já a síndrome do pânico, ela também envolve medo, mas é um medo inespecífico. Pode muitas vezes estar associado à fobia social também, né? O medo de estar em público. Mas na síndrome do pânico, a pessoa não tem medo de estar em locais públicos, ela tem medo de passar mal. O primeiro medo da pessoa na síndrome do pânico é o medo de passar mal. E além desse medo generalizado e mais específico de passar mal, na síndrome do pânico a pessoa tem reações corpóreas muito intensas. Ela vai ter taquicardia, ela vai ter sudorese, ela vai ter uma sensação de tontura, podendo chegar muitas vezes a desmaiar. Em geral, a pessoa acometida da síndrome do pânico, ela procura em primeiro lugar nem é o psicólogo ou o psiquiatra, ela procura o cardiologista ou especialista em pulmões, porque ela sempre vai achar que ela está com uma doença cardíaca, ela está com um problema pulmonar, ela está com um problema em qualquer lugar do corpo. E ela vai procurar esses profissionais, eles farão um diagnóstico e perceberão que não existe nenhum problema orgânico, mas que o organismo dela apenas está reagindo aos problemas emocionais. Não é que ela imagine uma taquicardia que não existe, a taquicardia de fato existe, mas ela existe como uma resposta deste medo intenso que ela sente. Então, tanto na fobia como na síndrome do pânico, nós temos doenças de cunho emocional ou de origem emocional, onde o corpo já responde com um sofrimento intenso, e nós temos doenças que foram construídas a partir de um movimento contínuo de não olhar para dentro de si. Por isso, a síndrome do pânico é uma doença da modernidade. Neste período no qual nós olhamos tão pouco para nós mesmos e olhamos tanto para as necessidades, neste período no qual nós vivemos a chamada tirania do urgente, a gente está com tudo é para a última hora, tudo é urgente. Eu não sou urgente. Você tem sido urgente para si mesmo? Você tem se colocado como urgência na sua vida? Muitas vezes doenças como síndrome do pânico vêm como uma forma de fazer o indivíduo parar e olhar para dentro de si mesmo. Aí você pode me perguntar, existe tratamento? Existe cura? Existe solução? Sim, com certeza. O tratamento para esse tipo de mal está associado à medicação e o profissional que deve ser procurado é o psiquiatra, mas também associado à psicoterapia. E o psicólogo vai auxiliar nessa busca do autoconhecimento, nessa parada do indivíduo, neste relaxar, neste deixar as coisas caminharem no seu próprio tempo. E quando o indivíduo aprender a olhar para dentro de si mesmo, quando ele aprender a parar,
a se acalmar e a viver a vida num ritmo de saúde, quando ele aprender a parar de apressar o rio, sabe por quê? O rio corre sozinho. Ninguém precisa empurrar o rio para ele correr, não é? Então a vida caminha, a vida segue o seu rumo. Através do processo psicoterápico, o indivíduo vai aprender conceitos como estes e vai aprender o autocontrole. E nessa associação entre tratamento medicamentoso e psicoterapia, o indivíduo pode se curar de males dramáticos como as fobias ou as síndromes do pânico. Espero que você tenha aproveitado, conhecido um pouco melhor e, sobretudo, que você se sinta incentivado a se conhecer melhor para fugir das doenças da modernidade e viver saudável, com certeza. Muito obrigada.